Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês. Adoro-te. No Horto das Oliveiras, ele fala assim: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Fazer a vontade de uma outra pessoa, isso é grandioso. Não é nada fácil isso. Nada fácil. A gente tem esse contraste com o que parece ser natural pensar. Porque, no fundo, eu sempre quero ter mais poder. Poder. Eu quero ter... Assim, o nosso desejo por poder, ele nunca cessa. Se eu tenho poder, eu faço sempre o que eu quero. A gente detesta ter a nossa vontade contrariada. Nós detestamos isso, né? Agora mesmo, uma série de pessoas tem poder sobre você. Teus pais, teu chefe, tua namorada, tua esposa, né? Sei lá, uma pessoa mais velha na tua família, né? E então, como essas pessoas têm poder sobre você, muitas vezes você tem que fazer aquilo que você não gosta. Você está limitado no teu campo de ação. Essa pessoa vai, quem tem poder, limita o campo de ação de outro. Então, nós não gostamos disso. Então, o sonho de muitas pessoas, inclusive talvez nós mesmos, né, é ter o maior poder possível. Né? Ter a minha casa, porque assim eu coloco as minhas regras, eu deixo do jeito que eu quero. Ter o meu dinheiro, que assim eu compro o que eu quero, na hora que eu quero. Ter a minha independência, eu vou para onde eu quero, eu chego a hora que eu quiser. Então a gente quer ter poder para isso. E as pessoas ditas importantes, entre aspas, nesse mundo, gozam disso. Tem sempre ao lado gente para fazer a sua vontade. Gente ali preparada para fazer a sua vontade na hora que ela quiser, no momento que ela quiser. Né? Então ela exerce o seu poder para conseguir tudo o que quer. Cristo contraria essa lógica e convida a cada um de nós a abdicar do nosso poder. Abdicar do nosso poder. Quer dizer, ele não te diz para que você não tenha poder. Diz para que você abdique dele. Que tendo, você não use. Podendo usá-lo, não usar. Na cruz, Cristo faz exatamente isso. Né? Quer dizer, ele tinha todo o poder ali de convocar os anjos, né? E fazer com que aquela palhaçada acabasse. Né? Vamos acabar com essa palhaçada aqui, pessoal. Aí Cristo desce da cruz, né? E aí cala faz os mortos ressuscitarem, não? A terra abre, né? Engole um bocado de gente lá, né? Podia fazer tudo isso, né? São Pedro, né? Quando tira a espada e corta ali a orelha lá daquele soldado para defender a Cristo, Cristo fala, olha, Pedro, guarda a tua espada. Não, se eu quisesse, eu rezava para o meu pai, ele mandava agora mesmo 7 legiões de anjos para me defenderem. Então, eu estou fazendo isso aqui livremente, ou seja, eu tenho poder, só que eu abdico de usá-lo. Abdico de usá-lo porque eu quero vos servir. Então, se você é importante, pelo motivo que seja, se faça como servo, sirva os demais, faça a vontade de um outro. Né? Agora a gente pode se perguntar, por que isso poderia ser bom para mim? Porque é muito melhor, talvez, ficar tranquilo, fazendo só coisas divertidas, enquanto os outros me servem. Não é que ser servido seja uma coisa má. Não é que, digamos, puxa, que maravilhoso quando nos servem, né? É que servir é uma coisa muito boa. Quando isso passa, digamos assim, para a ação de servir, faz muito bem para nós. É uma coisa que nos dá uma alegria, né? Servir tem a ver com sair de você mesmo, com olhar para o outro. Ataca em cheio o nosso egoísmo. Quando a gente procura ser o servidor, né? Quero ser o último de todos, o servidor. Ataca em cheio o nosso egoísmo.
essa nossa tendência de olhar primeiro para nós mesmos. Eu primeiro olho para mim, como é que eu posso me satisfazer nessa situação, como é que essa situação pode me beneficiar, aí então eu penso nos outros. É claro que isso não é o adequado para nós, né, que somos cristãos. Então, servir faz com que o teu coração bata, que o teu coração ele ame. Amar é o nosso grande privilégio, né, aquilo que o ser humano tem e só ele pode ter. O ser humano é livre e ele pode exercer ou não essa faculdade de amar. Né? Só que amar é o fundamental para ser feliz. Se eu passei pela minha vida eu não amei, a gente passa como aquele ponto de caminho, né, que nosso padre comenta de algumas pessoas que passam pela vida como se fosse um túnel. É um túnel e de repente eu chego no final e acabou. Quer dizer, eu não pude contemplar a beleza das coisas. Tem toda uma paisagem ali fora maravilhosa, né? Imagina que você está ali no túnel, lá dos irmãos, como é que chama? Rebouças, né? Não é nenhuma coisa assim maravilha do mundo, né? Então imagina se você tem toda a cidade do Rio de Janeiro ali fora, toda aquela beleza, aquela coisa maravilhosa, né? Mas a tua vida foi passar de uma ponta a outra dentro do túnel Rebouças. Né? Que vida maravilhosa, né? Então, quem não ama é como se tivesse passado a sua vida assim. Ela nunca conseguiu provar o mais maravilhoso da vida. Né? Então, servir e amar estão diretamente relacionados. Você pode ter tudo, e inclusive ser muito amado por outras pessoas, né? Mas se você não ama, você desperdiçou o principal da tua vida. Tem muitas coisas que nos conduzem a uma certa satisfação aqui nessa terra, né? Um jogo que você joga, né? Um esporte que você faz, conversar com os amigos, né? Uma boa comida, uma boa bebida, assistir um bom filme, uma série, ir para um show de música, o que seja, né? E isso é inegável, não? Coisas que produzem uma satisfação em nós, que são boas, né? Mas se o teu coração não é capaz de amar as pessoas, você vai ter desperdiçado o principal da tua vida. Né? Por isso que Cristo ele dá tanto valor ao serviço. Servir, colocar-se como último, colocar-se como tapete para que os demais pisem macio. Né? Servir é sempre uma oportunidade de amar, que é o mais importante que a gente pode fazer aqui na Terra. A gente acabou de ver, na Semana Santa, esse episódio na quinta-feira, onde Jesus lava os pés. Então, Jesus sabia que Cristo, que Deus Pai tinha dado tudo para ele. Ou seja, tudo estava sob o seu poder. Né? Que ele tinha vindo de Deus, que ele estava voltando para Deus. Né? O que isso não podia fazer? Ou seja, ele podia tudo, ele pode. Não, ele tinha o poder de tudo. Tudo estava sob o seu domínio. Né? Todo mundo foi criado em vista de Cristo. E mesmo assim, chega um momento em que ele se levanta da mesa, tira a sua capa, coloca aquela toalha em volta da cintura, derrama uma água ali numa bacia e vai lavando os pés dos apóstolos, né, um a um, e enxugando aquela toalha. Pedro fala assim: Senhor, você não vai me lavar os pés, porque parecia uma coisa indigna do Senhor. O Senhor estava num ponto muito alto, né? Quer dizer, eles falam em algum momento: quem é este que até os ventos obedecem? Quando Cristo cala a tempestade, cala-te, e a tempestade cala, né? Quem é esse, né? Ou seja, é uma pessoa muito importante, muito, sabe, está no top, né? Senhor, tu não me vai lavar os pés. Essa coisa indigna, né? E Cristo responde: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Então Pedro diz: não, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se não os lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro, né, que já passou por impulso, né? Muito bem, Senhor, olha, então se é assim, me lava tudo, né? Lava dos meus pés à cabeça. Então Cristo termina de lavar os pés e pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz agora mesmo? Não? Todo mundo atônito olhando para Cristo, né? E Cristo fala assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mesmo. Cristo não fica com aquela falsa humildade, não, pessoal, não é bem assim, né? Tá, mais ou menos a gente faz o que pode aí e tal, né? Não, nada disso, né? Eu sou mesmo. Vocês me chamam mestre e senhor e eu sou mestre mesmo. E, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então a gente começa a lembrar nessa hora, puxa vida, né? Olha, na minha casa, né? Como que é na minha casa, né? Se eu não estou sempre ali buscando ser servido, né?
Quando eu estou, digamos, em qualquer lugar, é sempre aquela coisa de eu olhar como é que as coisas podem me satisfazer. E nunca o serviço que eu posso prestar para os demais, para os outros. Né? Então eu perco com isso uma oportunidade enorme de amar de verdade. E que isso continua. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então, nesse momento, Judas deixa a casa. Olha que coisa engraçada do Evangelho, né? Nesse momento que Judas deixa a casa e vai lá entregar com soldados, encontrar com soldados, né? Para poder entregar a Cristo. Quer dizer, aquele homem, ele via aquilo ali como uma coisa ridícula. Ou seja, eu vou garantir a minha própria sorte. Garantirei a minha própria sorte com o dinheiro que eu vou ganhar aqui, né? Isso é uma coisa ridícula, né? Quer dizer, quem serve, que é aquele que fica escondido, ele não tem o brilho, não tem a glória, né? No entanto, é o que é louvado por Deus. Né? Então, Cristo, nesse momento, fala assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora eles para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí fala aquele mandamento tão especial, né? Vos dou um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, quer dizer, o cristianismo, ele não é não cometer erros, não falhar. O cristianismo é amar. É isso que me move, né? Olha, puxa, despertei pela manhã. Puxa, meu Deus, que eu não cometa nenhum erro hoje, né? Não. Quer dizer, o meu objetivo é amar naquele dia, né? Como consequência disso, certamente a minha vida entrará por um trilho, digamos, eu cometerei menos erros, digamos assim, entre aspas, né? Mas, quer dizer, nunca pode ser pelo negativo, né? Ou seja, o que Deus me convida é ame, sirva os demais, né? Passe despercebido, não passe sem que te notem, né? Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Então, às vezes a gente tem essa coisa que São José Maria falava tanto que era perigosa para os cristãos, né? Que é a duplicidade de vida, a falta de unidade de vida, a falta de uma vida única. Porque às vezes a gente, digamos, naquele ambiente da igreja, a gente, digamos, tem toda uma conduta, tem toda uma prática, tem toda uma coisa que às vezes a gente até anda com algum sinal externo da nossa fé, né? No entanto, nossa casa, a gente é incapaz de olhar o que o outro precisa, incapaz de ceder a uma decisão nossa para que o outro seja beneficiado, incapaz de passar despercebido, sempre cobrando o serviço que os outros têm que fazer. Ah, puxa, mas eu já fiz essa semana e tal fulano não fez nada. Né? Tipo coisa assim que, entre irmãos, né? Ou então, digamos, no trabalho ou no que seja. Né? É totalmente o contrário do que deveria ser a nossa atitude. Né? Nisso saberão que vós sois meus discípulos, né? Se vos amarem uns aos outros, se vocês vos servirem. Né? Cristo demonstra o quanto Ele nos ama servindo a cada um daqueles apóstolos, sendo que Ele era o mestre, né? Ele estava no ponto mais alto. Então, a pessoa que vive o ideal de serviço, ele tem um pensamento que se repete na sua cabeça. Né? Então, que eu queria que ficasse, digamos, a parte mais importante dessa meditação. Né? Então, o pensamento da pessoa que serve é o seguinte: como eu posso fazer para fazer a vida das pessoas um pouquinho mais feliz? Né? É só isso. Aqui ao redor tem umas pessoas, né? Como é que eu posso fazer para tornar a vida delas um pouquinho mais ligeira, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais levadeira, um pouquinho mais fácil, né? É bem difícil ser feliz nesse mundo. Né? Tem os meus pecados, tem os pecados dos outros. Né? Então a gente, servindo, pode fazer a vida das pessoas um pouquinho mais feliz. Né? Nosso país agora está vivendo um momento de turbulência, né? Assim, com notícias tristes, notícias que deixam a gente um pouquinho inquieto, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista econômico, né? E a gente fica, mesmo moral, né? A decadência moral das coisas. Então a gente fica, puxa, né? É fácil ser invadido pela tristeza, pelo desânimo, né? Mas às vezes isso é tão forte que faz com que a gente esqueça do cara que está do nosso lado. Quer dizer, teus pais estão aí na tua casa, teus irmãos, teu colega de trabalho. Né? Então, quer dizer, Deus me pede que eu tenha um compromisso com quem está ao meu lado. Então, olha, servindo, eu posso fazer a vida desta pessoa em concreto um pouquinho mais feliz, um pouquinho melhor, um pouquinho mais levadeira, um pouquinho mais ligeira. Né? Então, assim que você dá uma mão para tua mãe lavar a louça, coloca a mesa, tira a mesa, limpa as coisas quando você suja, né? Digamos, faz alguma coisa que não é tua obrigação,
que não é teu encargo, só porque você vê, isso aqui é uma coisa que vai incomodar os demais, isso aqui é uma coisa que vai deixar os outros numa situação pior, então eu vou lá e faço o mesmo, né? Ninguém vai saber. Melhor ainda, né? Ajudo meu pai a lavar o carro, organizar as ferramentas, faço um serviço extra, só porque ele vai ficar contente, né? Só por isso. Dou aquela estudadinha a mais, né? Porque eu percebo, isso aqui vai dar uma alegria para as pessoas que me cuidam, que digamos que dependem de mim, né? Então, às vezes eu estou ali para ser servido e esqueço totalmente dos que estão ao meu redor. Estou preocupado com o meu. Isso parece uma coisa, às vezes, idiota, né? Para o nosso mundo que está tão acostumado, digamos, digamos, o contar vantagem, né? Quer dizer, está todo mundo pensando, olha, eu tenho que cuidar do meu. Se eu não me preocupo com o meu, quem vai se preocupar? Né? Então, por isso, servir não parece ser uma coisa boa. Não parece ser uma coisa boa. Só que tem muitas coisas nessa vida que não parecem boas, mas na realidade são. Né? Por exemplo, remédio. Você vai tomar um remédio, né? Não parece uma coisa boa, na realidade é. Né? Estudar. Certamente tem uma dificuldade associada àquilo, né? Não parece uma coisa boa, na realidade é. Né? Servir é uma dessas coisas que não parece uma coisa boa, mas que na realidade é. Ou seja, ser o último a tomar alguma coisa, ser o último, digamos o seguinte, a... Primeiro eu cuido que todos os demais sejam bem, para que aí sim eu vá e tome para mim, né? Não parece uma coisa boa, no entanto é. Né? Cristo fala muitas vezes do bom servo. Servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Muitas vezes Cristo fala no Evangelho, olha, feliz aquele servo que quando o seu patrão chegar, o encontre servindo. Seja a 1 da manhã, às 2 da manhã, às 6 da manhã, né? Porque o seu Senhor o dirá, vem para a mesa junto comigo e eu mesmo te servirei. Então há uma troca de papéis. Uma coisa curiosa do Evangelho, né? Que tem isso daí. Então é o bom servo. Não deixar que te peçam para fazer as coisas, né? Se adiante. Olha, eu vou lá, quando me pedem, eu vou lá e faço, né? Não, cara. Não se adianta para fazer, não. Observa ao teu redor, né? A gente tem que pedir muitas vezes esse olhar de Nossa Senhora, né? Que chega naquela festa de Caná e ela é capaz de perceber, olha, está faltando coisas. Estão faltando coisas aqui. Não tem esse daqui que está precisando de tal coisa, esse aqui falta vinho, esse aqui falta um lugar para ele sentar, etc, né? Outra coisa, ser diligente. Quando sim te pedem algo, faz na hora. Faz na hora. Lembra, servir é fazer a vontade de outro. Quando a tua mãe te pede assim, olha, meu filho, você pode me ajudar a tal coisa aqui? Ah, mãe, pode deixar, estou indo. E aí você fica lá, não, daqui a meia hora você vai. Isso não é servir. Ah, mas eu fiz, cara. Não. Cara, você, no fundo, a tua vontade imperou. Porque às vezes você não pode ir por um motivo sério. Na maioria das vezes é porque teu capricho, né? Você quer terminar de jogar aquela partida de videogame, você quer terminar de fazer aquela coisa que está gostando, né? Você não está enrolando para não ter que fazer aquela coisa difícil. Né? Então, ser diligente, né? Em latim, o verbo assim, para ser diligente, né? É o mesmo para amar. Ou seja, quem ama faz rápido. Quem ama faz na hora. Quem ama faz na hora, né? Quer dizer, eu tenho que abdicar da minha vontade. Serviço tem que abdicar da minha vontade. Quer dizer, eu posso fazer uma outra coisa, mas eu abdico do meu poder. Não é que ninguém me tira o meu poder. Eu mesmo abdico. Né? Fazer as coisas sem que as pessoas sem se preocupar se as pessoas estão vendo ou não. Se vão atribuir a você ou não. Né? Isso é o mais fantástico que Cristo fala no Evangelho. Se você faz alguma coisa boa com a tua mão direita, não deixe nem que a esquerda saiba o que está fazendo. Né? Porque Deus que vê no escondido te dará a recompensa. Então, olha, não procura ser visto pelos demais, né? Aquele trabalho que você faz que é sem que ninguém veja, ele tem mais valor para Deus. Deixa que Deus te dê a recompensa. Tem uma parte do Evangelho que diz assim, Simão, né? Pedro falando, né? Perguntando para Cristo, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí Cristo responde, você dará a tua vida por mim? Asseguro-te que antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E a gente sabe pelo Evangelho que isso realmente acontece, né? São Pedro quer servir, mas ele pensa que ele pode fazer isso por sua total iniciativa.
que isso quer chamar a atenção dele, para que não é assim. Para chegar a servir a maneira como Deus quer, não bastam nossas forças. É preciso ter a graça de Deus. Para ser, Senhor, eu quero te servir como você quer ser servido. São José Maria falava assim, olha, o Opus Dei está para servir a igreja como ela quer ser servida. Então, nosso padre, quando tinha um pedido de alguém, ele fazia tudo para poder conseguir aquilo que ele via que era uma coisa boa para a igreja. Então, eu preciso servir como Deus quer ser servido. Tem que perguntar para Ele muitas vezes. E, agora, qual é o limite para que eu me entregue ao serviço? Então, Cristo responde. Então, ele fala assim, no Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Dar a sua vida. Então, o limite é até a morte. O limite é até dar a minha vida por inteiro. E aí sim eu poderia dizer, olha, eu servi até o final. Enquanto isso, eu posso continuar servindo. Então a gente pede para Nossa Senhora, que teve esse olhar atento lá em Caná, olha aquele olhar daquela mulher que presta atenção nos demais, que está ali, digamos, percebendo como é que eu posso fazer a tua vontade. Então, Mãe, me ajuda a ver todas as oportunidades de fazer uma pessoa mais feliz e engrandece o meu coração para que com rapidez eu possa servir as pessoas que eu amo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Rogai